Bom dia, pessoal do segundo ano, como estão vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. E a gente vai começar a nossa aula de hoje entrando um pouquinho na Idade Moderna. A gente está nessa transição, tá? A gente concluiu a parte de realismo, né? A gente já está na Idade Moderna, mas a gente está numa transição para a arte moderna, tá? A gente está ainda numa arte mais tradicionalista, ok? E lembrando que o realismo tem uma ideia totalmente fotográfica da arte, ela tenta representar o mais fotograficamente, digamos assim, essa arte. Nesse período realmente surge a criação da máquina da fotografia e muitos artistas ficam preocupados se eles vão ou não ser requisitados. Afinal de contas, a maior parte do valor que eles adquirem com suas obras é a pintura de retratos. A partir do momento que eu já tenho uma máquina que faz isso rapidamente, em poucos segundos você tem o retrato, você tem uma paisagem, então como é que eu vou pintar com tanto trabalho para ela ficar realista? E aí começam a surgir outras ideias, e a primeira revolução que aconteceu na arte foi o impressionismo, tá? Que a gente vai ver agora. Então, para os artistas impressionistas, os temas que importavam para eles eram aqueles que eram capazes de serem investigados sob a ação da luz. Então, eu observo como é que a luz age, incide sobre os objetos, sobre a paisagem, sobre as coisas, e eu tento pintar aquilo. Então, eles observam muito ao ar livre as paisagens, e eles perceberam que uma das coisas que não existe linha na natureza, você não vai fazer o desenho antes para depois você pintar, porque não existe linha. Você não vai fazer contornos, como se fazia tanto no realismo quanto no neoclassicismo que a gente viu. Então, a gente vai partir para as pinceladas rápidas na tela e a partir delas a gente vai criando as imagens, misturando cores diretamente na tela. Então, eles tentavam mostrar aquelas paisagens, aquelas pessoas ao ar livre e como seriam as cores a partir do sol. Então, no realismo, você tem as cores puras, sabe? Aquela menina está de vestido amarelo. Ok, é um vestido amarelo. Ela está sobre uma relva que é verde, então é verde. Então, eles não ficam pensando que tipo de verde eu vou utilizar porque está batendo a sol. Na parte que está batendo sol, o verde é mais claro, então eu vou colocar pontos de luz ali. Na parte que está batendo sombra, o verde é mais escuro. Não existe a cor preta para os impressionistas, porque na verdade não tem o preto ali, você tem uma tonalidade mais escura possível naquela parte onde existe a sombra, por exemplo. Então, eles tentam exibir, né, reproduzir na tela as sensações visuais percebidas diante da realidade. Ele não chega a ser uma irrealidade, tá? A pintura deles não chega a ser não realista. Ela ainda está com a ideia do realismo na cabeça, porque dominou toda a segunda metade do século XIX, esse estilo artístico, então eles não tiraram da cabeça ainda o realismo. Só que agora eu quero ver o que o realismo, como o realismo se apresenta diferente em determinada luz do dia, por exemplo. Um mesmo prédio de manhã ele tem uma tonalidade, à tarde ele tem outra tonalidade. Por quê? Porque mudou a incidência da luz do sol e a força dessa luz. Então, alguns artistas chegaram a pintar o mesmo prédio várias vezes em horários diferentes do dia para mostrar essa diferença. Para eles, o fato de haver ou não fotografia agora era irrelevante, porque eles não estavam mais copiando a realidade em si, e sim a sensação visual daquela realidade. Então, você tem grande interesse pela pintura ao ar livre, por causa da luz natural, e como temas eles abordavam paisagens de campo, a figura humana, o cenário urbano, né? Você vai ver pinturas de cidades, a paisagem urbana, e o cenário contemporâneo a eles, tá? Então, observe essa pintura dessa moça aí, ao ar livre, e veja como no chão você ainda consegue ver a grama verde, mesmo na área de sombra, só que as tonalidades são diferentes porque ele está mostrando onde é que está a luz do sol. Nessa outra paisagem, você pode ver lá atrás na ponte, que a ponte é quase branca por causa da onde há a incidência da luz. Embora, se você olhar a pintura original, não existe branco, tá? É uma pintura que mostra essa incidência da luz, então ele vai clareando, então você vê ali as diferentes nuances da paisagem, dependendo de onde bate a luz.
Após a invenção da fotografia, muitos artistas, como eu falei, romperam com as regras e os procedimentos da arte que você aprende na escola, a cheia de regras. Então, eles começam a buscar novos temas e situações para criar. A fotografia, ela ocupava espaços e funções sociais. Então, retratar coisas históricas que aconteciam, acontecimentos históricos, retratar pessoas, isso aí ficava com a fotografia, enquanto com a pintura ficavam coisas mais relacionadas à criatividade, até que a própria fotografia se tornou arte e os artistas passaram a criar também com a fotografia, mas isso é um assunto para outro dia. Por enquanto, a fotografia, nessa época, ela tinha uma função social, enquanto que a arte da pintura, ela tinha uma função de embelezamento, de você buscar uma outra coisa, tá? Eles sentiram que eles precisavam voltar à sua essência artística, ao invés de ficar só retratando situações, retratando momentos e tal, que era típico do realismo, e eles começaram a criar novas possibilidades de criação. Então, por exemplo, essa pintura é a pintura que deu nome ao movimento. Ela se chama Impressão, Nascer do Sol. E aí você quase não vê os detalhes das coisas, porque é como se tudo tivesse meio borrado por causa da imagem da água, da neblina ao nascer no sol. Então, não é uma pintura realista. E ao mesmo tempo você percebe a sensação visual das cores com o nascer do sol. São cores diferenciadas se tivesse ao meio-dia, por exemplo. Eles ainda mantinham alguns temas do realismo, mas eles fugiam na hora de fazer uma denúncia social, um pessoal que está no trabalho forçado, e não, vamos fazer alguma coisa mais simples e mais leve, como um piquenique, um passeio ao fim de tarde. Eles registravam o efeito da luz solar, tá? Sobre os objetos, não os objetos simplesmente de forma real. Eles não tinham contornos nítidos, tá? Porque eles não usavam linhas de contorno. Quando a gente vê uma obra dessa que tem aí esse piquenique, essa festa ao ar livre, ampliada, você vai ver que não existe linha de contorno, você vai colocando as pinceladas, tá? Você tem tons clareados por causa da luz, dessa reflexão da luz, e rápidas e pequenas pinceladas. O maior nome do impressionismo foi Claude Monet. Ele estudou pintura aos 17 anos, sozinho em Paris, sem o apoio da família. A família não queria que ele fosse artista, né? Ele desenvolveu a técnica de pintar sob os efeitos da luz com pinceladas rápidas com uma outra artista um outro artista homem chamado Camille Pissarro e Gustave Courbet. A gente vai ver mais para frente, tá? Ele, quando foi ficando com a visão comprometida por causa da catarata, ele passou a usar cores mais fortes. Eles usavam só mais cores claras, ele passou a usar mais vermelhos e verdes e rosas, tá? Edgar Degas é o único que é um dos fundadores do impressionismo, mas que não pintava ao ar livre. Ele sim investigava os efeitos da luz sobre os objetos, muitas vezes essa luz sendo luz natural, algumas vezes não, mas eram sempre no interior de alguma construção. Geralmente, os seus temas principais era balé, tá? As meninas dançando balé, ou numa apresentação, ou num estúdio, tendo aulas, ok? A gente tem Pierre-Auguste Renoir, que é um dos maiores nomes do impressionismo. Ele, aos 13 anos, ele foi aprendiz de pintor de porcelana. Então, ele trabalhou por 50 anos e desenvolveu bastante essa habilidade e essa técnica dessa arte decorativa. E aí, por trabalhar com a porcelana branca, ele percebeu que sobre a cor branca, as tintas se sobressaem mais, elas ficam mais claras e mais límpidas. E já que ele queria apresentar uma pintura que tivesse a luz do sol, então ele antes de pintar, ele preparava as telas com tinta branca. E no fim da vida ele se tornou escultor. E aqui você vê na imagem que não tem realmente contornos, linhas de contornos, apenas eles vão colocando as tintas na tela até ficar da forma que querem, tá? Mary Cassatt é uma mulher que pintava cenas do cotidiano feminino de sua época. Então, por ela ser mulher, ser minoria dentro desses grupos, ela quase não é citada nos livros, e eu fiquei muito feliz quando vi que ela estava sendo citada nesse livro, por ser mulher, né? E ela foi uma das pessoas que convenceu Edward Manet, que é um dos
pintores do impressionismo. Ela convenceu ele a pintar nos exteriores, as cenas externas, né, a pintar ao ar livre, que ele não gostava, e Manet se tornou também um dos maiores nomes do impressionismo, mas ela não é citada nesse caso. Ela também participou de todas as exposições impressionistas que teve, se não me engano, foram 8. Tá? Ela pintava cenas geralmente do cotidiano de uma mãe com o seu filho, mostrando essa sensibilidade e essa delicadeza. Camille Pissarro é um homem, apesar do nome, a gente viu Camille Claudel no realismo, que é uma mulher, e Camille Pissarro é um homem, porque Camille na França é um nome unissex, tá? Ele foi cofundador do impressionismo, foi o único artista a participar das 8 exposições do grupo, não foi o único, a gente teve Mary Cassatt também, e foi um dos primeiros a usar manchas de cor isoladas em seus quadros. Um adendo aqui sobre Mary Cassatt, ela foi proibida de se apresentar, ela não conseguia apresentar as suas telas, expor as suas telas no Salão de Paris, certo? Que é um dos principais, assim, um artista que quisesse se consagrar, ele teria que mostrar suas telas no Salão de Paris. Isso deixava ela muito triste e era porque ela sabia, ninguém dizia que era, mas ela sabia porque era mulher. Mas Camille Pissarro conseguiu, por isso que ele está aí como participou de todas as exposições. Ele foi um dos primeiros a usar manchas de cor isoladas em seus quadros e caracterizou-se pelas cores cálidas, a firmeza com que ele conseguia captar a atmosfera por meio de um trabalho preciso da luz. Se vocês pesquisarem obras de Camille Pissarro, não tem só obras diurnas, tem obras noturnas também de cidades, então você vê a atmosfera da iluminação noturna artificial. Tá? E no Brasil, para a gente fechar, a gente tem Eliseu Visconti, que é o mais importante artista impressionista no Brasil, e a obra dele já caiu no SSA em 2018, tá? Como impressionista, representante do impressionismo. A gente tem investigação da luz sobre os objetos, a gente tem muita influência do movimento impressionista europeu, lembrando que ele era impressionista, mas ele não era somente impressionista. Ele teve muita influência, porque na Europa estava fervilhando esse estilo artístico, mas ele não morava na Europa, ele passou a morar na Europa depois, passou um tempo por lá, e aí ele se influenciou com aquilo que ele viu lá. Ele não nasceu naquele estilo artístico, né? Ele não floresceu naquele estilo artístico, ele trouxe essas influências e influenciou outros artistas no Brasil também. Eu vou deixar lá na plataforma algumas atividades sobre o impressionismo, tanto na Europa quanto no Brasil, tudo isso que a gente falou aqui em aula. Eu espero que vocês fiquem bem e até breve.